Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Contraindicações, um podcast que faz bem à saúde, com ação rápida e efeito prolongado. O meu nome é Sofia Santos e sou farmacêutica nas farmácias Reis Barata. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, debates e até receios, as vacinas. Afinal, o que são, porquê que são tão importantes e como é que podemos distinguir a ciência dos mitos que tanto circulam. Fique connosco e descubra como vacinar-se é proteger-se a si e a toda a comunidade. Sem Contraindicações, um podcast que faz bem à saúde, de ação rápida e efeito prolongado. Para nos ajudar a responder a estas questões, tenho comigo a doutora Marina Lima, médica de Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde Familiar da Cova da Piedade, que acompanha utentes em todas as fases de vida e tem um papel fundamental na promoção da vacinação. Doutora Marina, bem-vinda, muito obrigada por se juntar a nós neste episódio. Muito obrigada. Para começarmos, eu gostava de explicar aqui um bocadinho como é que funcionam as vacinas, o que é que elas são na verdade, para que depois todos os nossos ouvintes compreendam os tópicos que vamos trazer aqui para a discussão. Então, uma vacina é como uma espécie de treino para o nosso sistema imunitário. Quando contactamos com uma bactéria, com um vírus, pela primeira vez, o nosso organismo precisa de algum tempo a perceber o que é que está a acontecer. Durante esse período, nós podemos desenvolver a doença ou até sofrer complicações graves da mesma. O que é que uma vacina faz? Simula este primeiro contacto, mas de uma forma segura. Portanto, existem vários tipos de vacinas, elas diferem um bocadinho na forma como atuam. Temos as vacinas vivas inativadas, que, como o nome indica, contêm o micro-organismo numa versão enfraquecida e estas caracterizam-se por promover uma imunidade forte e bastante duradoura. Por norma, com uma dose apenas temos imunidade vitalícia. Dois ótimos exemplos desta classe é a vacina contra o sarampo e a vacina contra a varicela. Depois existem também as vacinas inativadas. Estas contêm um micro-organismo morto ou desnaturado e um exemplo é, por exemplo, a vacina da gripe. Neste caso destas vacinas, nós geralmente precisamos de mais do que uma dose para ter uma boa proteção e é exatamente isso que acontece, todos os anos reforçamos a vacina da gripe. Depois existem também as vacinas de subunidade ou as conjugadas. Estas vacinas, em vez de conterem o micro-organismo inteiro, têm apenas uma parte específica do mesmo, pode ser uma proteína ou um açúcar de superfície. Dois exemplos de vacinas é a vacina contra o vírus do papiloma humano ou HPV, como nós denominamos muitas vezes, e a vacina contra a hepatite B também. Finalmente, temos ainda as vacinas à base de RNA ou de DNA. Estas, em vez de terem o vírus propriamente dito, têm instruções genéticas que dizem às nossas células como produzir uma proteína específica desse vírus para que o nosso sistema imunitário a reconheça. E um ótimo exemplo é a vacina contra a Covid-19, baseada em mRNA ou RNA mensageiro. Apesar das suas diferenças, todas estas vacinas que eu mencionei têm o mesmo objetivo: preparar o nosso organismo de uma forma segura para que, quando o contacto real com o agente patogénico acontecer, nós já estejamos preparados a defender-nos, evitando que a doença se desenvolva ou reduzindo significativamente a sua gravidade. Ou seja, fazendo aqui um paralelismo, vacinar é como preparar um exército antes da guerra, garantindo que os soldados sabem exatamente o que é que têm de fazer se realmente tiverem de ir a combate. E é por isto que as vacinas são uma das ferramentas mais eficazes de sempre no combate contra as doenças e na proteção da saúde pública. E agora que já temos aqui este conceito um bocadinho mais assente, eu vou partir para as questões que trouxe para a doutora Marina iniciarmos aqui o diálogo. Portanto, a maior parte de nós, as vacinas que recebe são na infância. Temos aqui os primeiros anos de vida cheios de vacinas e depois acabamos por não ter, durante a vida adulta, não ter tanta vacina aqui no nosso dia-a-dia. Por causa disto, ainda há muitas pessoas que associam a vacinação exclusivamente à infância. Nós as duas sabemos que isso não é uma verdade, mas acho que era importante falarmos aqui um bocadinho sobre quais é que são as vacinas que a doutora Marina destaca como mais importantes em cada fase de vida. Claro que sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Então, nós começamos com as vacinas, na verdade, assim, praticamente no momento em que nascemos. Os recém-nascidos são vacinados contra a hepatite B, se tiverem critérios de elegibilidade, por exemplo, porque os pais são naturais de um país com elevada prevalência de tuberculose, fazem também a vacina BCG e atualmente iniciou-se também a vacinação contra o VSR, que é um vírus respiratório
que provoca muitas bronquiolites e, portanto, é responsável por episódios de dificuldade respiratória em recém-nascidos e bebés, sobretudo nos primeiros 2 anos de vida, e, portanto, essas são as primeiras vacinas que os nossos bebés realizam. Depois, ao longo dos primeiros 5 anos de vida, vão fazendo um esquema de vacinação que irá proteger contra as doenças mais prevalentes da infância, nomeadamente o sarampo, a papeira, por exemplo, a poliomielite, também a vacina pneumocócica, e, portanto, esses esquemas vão sendo todos eles feitos de uma forma consecutiva até aos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos temos ali um primeiro interregno um pouco mais prolongado até aos 10 anos e depois aos 10 anos é completada a vacina do tétano, portanto completa-se esse esquema na infância e faz também a vacinação contra o HPV que estava a falar. Depois há um novo interregno e aos 25 anos vamos fazer novamente um reforço do tétano e vamos fazendo de 20 em 20 anos até aos 65 anos, a altura em que então passa a ser apenas de 10 em 10 anos e nessa faixa etária também está recomendada a vacinação da gripe e do Covid, antes disso, se existirem comorbilidades. Portanto, estas serão as vacinas mais importantes ao longo da vida. Exatamente. Portanto, não é algo exclusivo da infância, é verdade que é mais prevalente na infância termos muitas vacinas, mas depois é necessário muitas delas fazer o reforço e outras fazer a primeira toma um bocadinho mais tarde. Muito bem, eu gostava de trazer também aqui exemplos concretos, ou que a doutora Marina mencionasse assim, aqueles exemplos mais clássicos de como a vacinação foi tão importante na história da humanidade para erradicar doenças e para proteger muitas pessoas de mortes que, se não fossem as vacinas, seriam o mais certo. Certo. A vacinação é talvez uma das medidas que mais reduziu a mortalidade, juntamente com o saneamento básico, são provavelmente as 2 medidas de saúde pública mais importantes da nossa história. Portanto, eu acho que o exemplo máximo disso é a erradicação da varíola. Portanto, em 1980, a Organização Mundial de Saúde declarou a varíola como erradicada, o que significa que neste momento não existe em lado nenhum do mundo, a não ser em laboratório, portanto não há em nenhum país do mundo varíola ativa. E isso foi feito através de uma campanha de vacinação maciça, em que as pessoas que foram vacinadas foram desde as partes mais profundas da África até ao continente europeu e americano. Portanto, esse é talvez o maior exemplo. A varíola é uma doença com uma elevadíssima taxa de mortalidade, cerca de 30%, com muitas complicações e, portanto, foi uma grande vitória. Mas não foi a única, nós já temos outros grandes avanços provocados pela vacinação, nomeadamente a poliomielite, que era uma doença, provavelmente todos nós ainda conhecemos alguém que teve poliomielite na infância e que tem sequelas dessa situação, nomeadamente sequelas motoras, respiratórias. Todos nós temos, se calhar, ainda na nossa cabeça aquela imagem do pulmão mecânico das pessoas que tinham poliomielite grave. E atualmente nós temos essa doença também eliminada em Portugal e na Europa, o que significa que não existe de forma endémica aqui, não está erradicada porque ainda existem alguns locais no mundo, nomeadamente Afeganistão e Paquistão, são os 2 sítios onde essa doença ainda é detectada, mas esperamos estar a caminhar também no sentido de conseguir erradicar no futuro. E depois temos outras vitórias, como é o caso da vacinação HPV, por exemplo, que reduziu para praticamente zero a existência de lesões cancerígenas e pré-cancerígenas no colo do útero, no caso da mulher, no homem também, por exemplo, no pênis e na região anal, e em países com elevadas taxas de vacinação, como no caso do Reino Unido e agora também de Portugal, essas lesões desceram praticamente para zero. Depois, vacinas como a da gripe, por exemplo, e da pneumonia, que reduzem imensa mortalidade e a taxa de hospitalizações. O Covid também foi um grande exemplo, porque nunca nenhum de nós saberá como é que a pandemia teria evoluído sem a vacinação, mas se nós também ninguém queria saber. Não, ninguém queria saber. Acho que esse desejo era muito sombrio. Exatamente, se nós fôssemos seguindo um modelo matemático de que uma doença estava a evoluir, sabemos que provavelmente estaríamos a falar de milhões de mortes adicionais sem a vacinação. Portanto, sem dúvida que as vacinas são... E aqui estamos a mencionar alguns dos exemplos. Exatamente. Atenção, porque os exemplos, nós podíamos ficar aqui o podcast inteiro só a falar de conquistas que a vacinação trouxe e de boas coisas que nós conseguimos ter em prol da vacinação. Isto só acontece porque realmente também, como falou, os governos, houve aqui uma colaboração multidisciplinar e entre vários governos para também fazer essa vacinação mais em massa. Isso é válido para o Covid e também para outras que mencionou. Existem as vacinas do Plano Nacional de Vacinação
existem vacinas externas ao Plano Nacional de Vacinação. E eu acho que isto, por vezes, pode causar aqui alguma confusão de porque é que umas estão inseridas neste plano, o que é que significa e porque é que as outras não estão, são menos importantes, o que é que se passa aqui com esta distinção? É uma pergunta muito pertinente e que, de facto, as pessoas têm muitas vezes. No fundo, o Programa Nacional de Vacinação é uma decisão que é tomada com base numa série de fatores. Não quer dizer que as outras vacinas não sejam igualmente importantes, mas estas foram aquelas consideradas mais importantes para a população em geral, digamos assim. Por um lado, provaram que tinham um custo-benefício, ou seja, que aquilo que o nosso governo iria investir iria ter um retorno do ponto de vista de saúde das pessoas. Depois, provaram que eram vacinas seguras. E depois porque, do ponto de vista de prevalência da doença, ou seja, da quantidade de casos que existiam em Portugal, isso também se justificava. Mas, na verdade, há muitas vacinas importantíssimas que são extra-plano e que as pessoas podem ou tê-las de forma comparticipada com uma prescrição médica, o Estado também comparticipa. Às vezes não existe ainda comparticipação, ainda não estão participantes atualmente, não quer dizer que daqui a uns anos não sejam. Exatamente, e nós tivemos o caso de vacinas que durante muito tempo foram extra-plano e depois fizeram esse percurso de serem inseridas, precisamente. No fundo, as principais diferenças é que essas vacinas extra-plano, de momento, nós recomendamos sobretudo para grupos particulares de pessoas, ou porque têm características muito específicas em termos de doença, por exemplo, ou porque estão sujeitas a um risco particular, como é o caso dos viajantes, por exemplo, os profissionais de saúde, as pessoas que estão em contextos particulares, como é o caso de instituições, de lares, onde há ali uma grande proximidade e, portanto, as doenças também se podem propagar de uma forma particular. As grávidas, por exemplo, também podem ser um caso de uma população particular, mas, sobretudo, os viajantes eu acho que são um dos grandes exemplos das vacinas extra-plano. Sim, para os nossos ouvintes que ouviram o primeiro episódio sobre viajar em segurança, já sabem tudo sobre a consulta do viajante e as vacinas e como é que as devem adquirir, portanto essa parte já falámos e é verdade, é uma das situações em que as vacinas acabam por ter aqui uma dimensão ainda mais abrangente no tipo de doenças que vamos ter de cobrir. Depois falou também aqui de parte dos doentes crónicos, comorbilidades, temos os doentes diabéticos, os doentes com hipertensão, doentes com questões respiratórias associadas, seja asma, alergias, estes também vão sempre ter aqui uma atenção especial na parte da vacina, não é? Sim, tem sem dúvida, nomeadamente agora que também estamos nesta fase da campanha de vacinação da gripe e do Covid, estes doentes preocupam-nos sempre muito, não é? Portanto, estamos a falar de pessoas que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca, que têm a doença pulmonar obstrutiva crónica, que as pessoas conhecem vulgarmente como bronquite crónica, pessoas com asma grave, pessoas com diabetes, como disse, mas também outras situações, como é o caso, por exemplo, de pessoas transplantadas, de doentes oncológicos, de pessoas que, por uma questão, por exemplo, dermatológica ou reumatológica, estão a fazer imunossupressores, terapêuticas que deixam o nosso sistema imunitário mais deprimido. Portanto, estas pessoas têm uma particular indicação para fazerem as vacinas. E nós também temos, por exemplo, nós profissionais de saúde, mas também pessoas que contactam com esses doentes, têm também uma indicação para se vacinarem, porque aqui a questão da vacinação não é só individual, mas também é uma responsabilidade de grupo, porque quando nós nos vacinamos estamos a proteger também aqueles que dentre nós são mais vulneráveis, alguns porque não se podem mesmo vacinar por questões de saúde, porque está contraindicado, outros que até fazendo as vacinas, mas nunca conseguem atingir aquela imunidade ótima e, portanto, também dependem de nós para evitar que a doença circule perto deles. Tem de ser aqui um trabalho em equipa, todos nós temos de contribuir, seja com a vacinação nos casos das pessoas que se podem vacinar ou com medidas protetivas nos casos das pessoas que não podem adquirir as vacinas por contraindicação médica. Excelente! Em relação a todas estas vacinas, nós temos de organizar isto de alguma forma. Eu queria falar aqui em relação ao histórico da vacinação, porque é muito importante nós termos aqui todas as vacinas que já fizemos, quando é que as fizemos e quais é que são as doses que temos em atraso. É importante nós termos o controle desta informação. Anteriormente, existia apenas o boletim de vacinas físico, como todos nós conhecemos, e este boletim, apesar de ser bastante útil para tudo isto que eu mencionei, tinha um grande defeito. Perdia-se, danificava-se, ou simplesmente não estava acessível quando nós precisávamos dele. Veio agora uma nova solução digital fazer com que isto seja tudo mais simples e a aplicação do SNS 24. Nós nesta aplicação
conseguimos ter o histórico da vacinação toda em tempo real, conseguimos partilhá-lo com os profissionais de saúde à distância, portanto, se quiserem enviar para a doutora Marina, conseguem enviar, se quiserem enviar para mim, conseguem enviar e ambas conseguimos ter essa informação atualizada e ele dá-nos também lembretes de vacinas que tínhamos em atraso, que eu acho que isto é muito importante também e era algo que o boletim se calhar pecava um bocadinho, porque por norma, ninguém fazia uma leitura noturna do boletim quando chegava à cama para se deitar, não é? Não era algo que nós olhávamos frequentemente, enquanto que, se temos no nosso telemóvel, que anda connosco diariamente esse alerta, então vamos estar muito mais em cima das vacinas que temos de fazer nos próximos tempos ou daquelas que até nos esquecemos. E eu já sabia da importância disto, mas tornou-se ainda mais evidente para mim. Há pouco tempo atrás, no dia 25 de setembro, nós fizemos um workshop, que eu até estava aqui a mencionar à doutora Marina em off, nós fizemos um workshop na Junta de Freguesia de Corroios sobre a tecnologia ao serviço da saúde. O que é que foi feito neste workshop? Eu dei uma palestra em que expliquei como é que se acedia à aplicação do SNS, como é que se utilizavam as funcionalidades, e uma delas foi o boletim de vacinas digital. E foi extremamente gratificante ver os utentes, os participantes que estavam lá a conseguir utilizar o boletim pela primeira vez, mas no momento em que muitos deles abriram o boletim, levantaram-se muitos braços e disseram: isto está vermelho, isto dizem atraso. Portanto, havia muita gente numa sala, se calhar 70% tinha as vacinas em dia, 30% não tinha, principalmente do tétano e da difteria, que são aquelas que têm um espaçamento tão grande que é difícil uma pessoa lembrar-se de quando é que foi que tomou a última, assim, portanto já passaram 20 anos, não é? E portanto aqui a aplicação vai facilitar tudo isto e acho que é uma mais-valia para todas as pessoas. Se tiverem alguma dúvida em relação a esta funcionalidade da aplicação, também podem sempre consultar-nos, seja a nós farmacêuticos ou aos médicos que estamos disponíveis para ajudar a ensinar aqui a utilizar e ter sempre convosco, até porque às vezes isto também facilita inscrições em escolas, controlar a vacinação dos nossos filhos ou dos nossos familiares próximos, não dependemos de ter os papéis e acho que isto realmente é muito importante e é mais um passo em frente aqui na boa proteção de toda a gente. Muito bem. Entretanto, eu queria também trazer aqui um tópico, não sei se queria ainda falar alguma coisa aqui da parte do boletim de vacinas. Não, concordo com tudo aquilo que disse. É muito importante as pessoas também tomarem alguma responsabilidade aqui partilhada connosco em relação à sua própria saúde e ajudar-nos um bocadinho também, às vezes, sobretudo nas faixas etárias mais jovens, há pessoas que não são muito utilizadoras dos cuidados de saúde, porque felizmente estão bem, não têm doenças crónicas a precisarem de vigilância, portanto é normal que não tenham muito contacto connosco e portanto às vezes também não têm essa noção, porque nós não temos a possibilidade de os avisar de que têm vacinas em atraso e portanto se tiverem a aplicação conseguem sempre ir consultando e também ajudando a sua equipa de família e a sua farmácia comunitária. Sem dúvida. Lá está, mais uma vez aquele trabalho de equipa que mencionámos. Agora vamos passar aqui à parte mais controversa do podcast. Vamos falar sobre os desafios que nós enfrentamos, nós profissionais de saúde e também outras pessoas que simplesmente têm aqui esta noção da importância da vacinação e que enfrentamos no nosso dia-a-dia com a circulação de desinformação. Certamente que a doutora Marina contacta com muitos mitos e teorias da conspiração e eu gostava que partilhasse comigo e com os nossos ouvintes quais é que são os mais frequentes e depois, obviamente, trazer aqui ao de cima a verdade. Certo. Sim, sem dúvida, e eu acho que aqui com o advento das redes sociais nós tivemos coisas muito boas, nomeadamente uma acessibilidade à informação ímpar em relação ao passado. É para mim que estar aqui as duas hoje a falar para uma plateia. Exatamente, e a fazer chegar também boa informação às pessoas. Mas depois tem o revés da medalha, que é também a exposição a uma informação que está muitas vezes infiltrada e depois que também existem aqui interesses de grupos particulares que por vezes também temos que ter em conta. Eu acho que um dos principais mitos com os quais eu me deparo na minha prática do dia-a-dia tem a ver com as pessoas presumirem que as vacinas, ao serem feitas de uma forma mais rápida, desenvolvidas, nomeadamente o Covid, foi aqui o grande exemplo, foi uma vacina que foi feita no espaço de 1 ano, menos até do que isso, e portanto as pessoas têm alguma desconfiança em relação à qualidade desta vacina. Sim. Mas na verdade isto foi possível porque a tecnologia que permitiu o desenvolvimento da vacina do Covid já existia, já estava a ser trabalhada. Exatamente. Sim. Já estava a ser trabalhada para outras vacinas e também para outras utilizações em saúde e, portanto, não foi de raiz que esse trabalho foi feito, foi apenas adaptado à vacinação do Covid,
depois, porque havia um interesse mundial em que isto acontecesse, portanto houve um investimento enorme do ponto de vista financeiro, havia... Sem precedentes. Exatamente, havia dezenas de laboratórios espalhados pelo mundo a trabalhar em simultâneo e a partilhar informação, o que também nem sempre acontece. E aqui normalmente há aquela competição entre os laboratórios para ver quem é que tem a patente. Tal e qual, e aqui não, houve um trabalho conjunto em que toda a gente procurava realmente em prol da humanidade que esta vacina avançasse rapidamente. E portanto isto é que permitiu que fosse rápido, e portanto nós não temos que ter desconfiança, até porque as vacinas passam por um escrutínio imenso do ponto de vista tanto no imediato dos ensaios que são feitos como vigilância a longo prazo. E portanto essa questão da segurança de facto não se coloca. Depois um dos outros mitos também muito frequentes tem a ver com a vacinação, por exemplo, da gripe. As pessoas acharem que mas eu vou-me vacinar para a gripe e constipo-me na mesma, porque é que isto acontece, então não vale a pena fazer a vacina, porque eu vou ficar doente na mesma, isto acontece todos os anos. Na verdade, nós podemos sempre ficar constipados, com uma infecção respiratória alta, porque existem imensos vírus respiratórios a circularem todos os anos. Portanto, mesmo que nós não tenhamos contacto ou não vamos contrair a gripe sazonal, podemos ter um dos outros muitos vírus que dão sintomas semelhantes de congestão nasal, tosse, febre, mal-estar corporal. Agora, o intuito da vacina também não é propriamente proteger-nos contra uma gripe banal, é proteger-nos contra as complicações graves da gripe, diminuir a mortalidade, o número de hospitalizações, e isso sem dúvida que a vacina faz toda a diferença. Normalmente, não é? Isso mesmo, e portanto é bom que as pessoas tenham esta noção. Aquilo que nós queremos protegê-las é destas complicações graves e, portanto, mesmo que se constipem, acho que isso não deve imover as pessoas de fazerem a vacina. E às vezes até também, talvez mais em relação à do Covid e menos à da gripe, ou pelo menos essa é a minha experiência, haver aquela questão de que eu tomei a gripe a vacina o ano passado e senti muito mal, eu não quero tomar este ano. Também isto acaba por ser, muitas das vezes, uma coincidência. A pessoa fez a vacina e no momento em que estava pós-vacina, por acaso, teve contacto com outro vírus, nada a ver, e desenvolveu uma doença, ou por vezes até mesmo o sistema imunitário a combater a vacina e a fazer o tal treino que eu falei inicialmente para garantir que no próximo contacto já vai estar extremamente eficaz para combater todos os efeitos que a doença pode trazer, principalmente os mais graves, e às vezes as pessoas confundem essa febre ligeira e esse desconforto ligeiro que sentem nos primeiros dias após a vacinação como uma doença grave, não é? E não é bem aqui a verdade, e acaba por continuar a ser muito importante fazer a vacina mesmo com este mal-estar, correto? Claro, exatamente, até porque isso é um sinal muitas vezes da própria reação vacinal, quer dizer que o nosso organismo está a funcionar adequadamente, está a produzir anticorpos, que é isso que nós pretendemos. Portanto, sim, isso não nos deve demover de fazer a vacina. E depois, em relação à vacina do Covid, é sempre preciso lembrar que a doença Covid tem realmente, não só no imediato como no pós, sintomas muitas vezes de longa duração, que podem ser muito intensos em algumas pessoas e, portanto, mesmo há que se experienciar algum pequeno desconforto com a vacina, na maioria dos casos vai ser muito melhor do que ter contacto com a doença e do que ter as sequelas a longo prazo. Sim, é verdade. Depois, assim de mais mitos, lembra-se de mais algum? Eu tenho aqui uns quantos que contacto diariamente que também queria trazer aqui para a mesa. Um deles é as vacinas serem uma experiência genética. Não sei se já ouviu, se já teve contacto com esse tipo de diálogo, de discurso que está muito ligado, principalmente, mais uma vez, às vacinas do Covid. Até porque foi uma altura em que se falou de vacinas como nunca antes se tinha falado, não é? Todas as pessoas estavam, primeiro, aborrecidas. Não tinham muito que fazer, nem muito em que pensar fora daquilo que estava a acontecer e, portanto, dedicavam muito mais tempo da sua vida a pensar e a construir teorias para explicar aquilo que, na altura, não estavam a compreender. E eu acho que esta parte das experiências genéticas veio do facto de muitas pessoas não saberem exatamente o que é o RNA e de acharem que, de alguma forma, este RNA ia, até vi algumas entrevistas e algumas pessoas a falar sobre não quero RNA no meu corpo. Se nós não tivéssemos RNA no nosso corpo, não estávamos aqui hoje a falar. Exato. O RNA é essencial, é endógeno, já nos pertence a nós, e o RNA da vacina nem sequer entra no núcleo da célula onde está o DNA, a nossa informação genética que faz de nós quem nós somos. Portanto, a única coisa que ele faz é dar uma instrução à nossa célula e diz: vai, produz isto, que é importante para ti, porque depois vais precisar de perceber que é isto que tu tens de atacar.
e é simplesmente isto que o RNA faz e depois é degradado naturalmente pelo nosso corpo, não fica aqui a fazer de nós uns bonecos ventrílocos. Sim, de não maneira vai haver mutantes. Não vamos ter mutações nem nascer com 3 anos, está tudo bem. Também existe aqui a parte dos chips, que para mim vem de mãos dadas com esta outra ideia. Não existe tecnologia científica para ter chips de um tamanho suficientemente pequeno para ser colocado numa vacina. E além disso, já todos nós transportamos diariamente um ótimo rastreador que é o telemóvel, portanto não era preciso colocar chips nas vacinas se quiséssemos controlar a população, portanto é mais aqui uma questão que também surge de vez em quando e que acho que é importante desmistificar. Depois temos aquela ideia do controle populacional, que as vacinas servem para controlar o crescimento populacional. Se esse é o plano, está a ser muito mal concretizado, porque, como já mencionámos, nós estamos a aumentar a esperança média de vida e a diminuir a mortalidade. Portanto, pelo contrário, nós estamos a aumentar o número de pessoas e a aumentar a saúde com que estas pessoas vivem. Por isso, é mais aqui um dos mitos que não tem fundamento qualquer. Depois há a parte lá está da indústria farmacêutica querer fazer dinheiro. A verdade é que as vacinas, quando são implementadas nos países, elas passam por uma avaliação externa à indústria que a produziu. Portanto, no nosso caso temos sempre o Infarmed, a Agência Europeia do Medicamento e a DGS, que controlam aqui quais é que são as vacinas que são aceitas em Portugal e que podem ser administradas em Portugal. E, portanto, estes testes são todos de farmacovigilância, são todos conduzidos de forma independente e transparente. Se quiser procurar os resultados, eles estão disponíveis para toda a população. E também, mais uma vez, esta parte da confiança e da transparência é extremamente importante, porque nunca seria possível os avanços que nós tivemos se não houvesse esta transparência que permitisse a colaboração entre vários países e vários governos. Por isso, é mais aqui uma questão que às vezes as pessoas temem e que sentem que lhes está a ser escondida alguma informação de efeitos adversos que podem acontecer, e não é de todo verdade. E nós somos muito transparentes, nós, comunidade científica, somos muito transparentes, até porque é com os erros que nós também conseguimos depois identificar aquilo que tem de ser alterado, e para isso precisamos partilhar a informação entre todos. Acho que de mitos, não sei se deve haver muitos mais, não é? Não sei se me estou a lembrar assim de mais algum que seja interessante, mas depois, se pelo meio do resto da conversa surgirem outros, podemos voltar aqui a este ponto. Portanto, acho que é importante os próprios profissionais de saúde conseguirem ajudar os cidadãos a ver aqui o que é mito, o que é verdade, o que é fake news, o que é ciência. Quais são as sugestões que têm para nós profissionais de saúde para conseguirmos fazer esse jogo de cintura? Sim, nem sempre é fácil, mas eu acho que a primeira atitude tem que ser ouvirmos de facto quais é que são as preocupações dos nossos utentes, irmos de encontro a essas preocupações. Se as pessoas se sentirem ouvidas, vão mais facilmente também partilhar aquilo que estão verdadeiramente a pensar, e nós depois conseguimos, se calhar, desmistificar aqui o que está por trás. Depois também recomendar sempre que vão procurar informação, fontes fiáveis, não é? E essas fontes podem ser fontes escritas, fontes oficiais, mas também profissionais de saúde, como é o caso, por exemplo, dos farmacêuticos, das equipas também que seguem estas pessoas, outros profissionais de saúde, médicos, enfermeiros. E depois também termos particular atenção a estas fake news, portanto estas notícias muito sensacionalistas, que habitualmente são aqueles títulos assim muito dramáticos. Quase nunca essa informação muito dramática é verdadeira, portanto tudo aquilo que vem com muitos pontos de exclamação associados, em princípio é para ter cuidado. E portanto ir sempre tentar fazer ali uma verificação com fontes oficiais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, as sociedades médicas, como é o caso da Sociedade de Pediatria, que emite sempre pareceres em relação às vacinações na idade pediátrica, a Sociedade de Medicina Interna. Portanto, isto são sítios legítimos para as pessoas poderem também procurar. E depois, eu acho que a boa informação tem que ser tão facilmente acessível como a má. Nós estarmos em plataformas onde as pessoas também circulam e onde procuram informação é muito importante.
termos bons conteúdos no Instagram, no Facebook. Sim. É muito importante porque as pessoas também têm que ter contacto com coisas boas e com coisas fiáveis, porque senão vão voltar-se para aquilo que não tem qualidade. Claro que sim, se estão mais expostas a isso, depois torna-se difícil acreditarem naquilo que menos ouvem. E, acima de tudo, concordo obviamente com tudo o que a doutora Marina disse e queria ainda acrescentar aqui uma nota especial para os profissionais de saúde ou para cidadãos comuns que queiram também auxiliar neste combate contra a desinformação, é não julgar. É tentar perceber que, muitas das vezes, estas ideias que podem até parecer um bocadinho descabidas provém apenas de ignorância. Ignorância esta que é completamente natural porque estamos a falar de temas muito específicos que passamos nós anos a estudar para conseguir compreender e, portanto, é natural que uma pessoa que não tenha uma formação dentro da área da ciência, da medicina e da saúde tenha dificuldade em compreender estas questões e que deixe aqui a criatividade muitas das vezes ganhar asas. Está tudo ok com isso, aquilo que é o nosso papel é identificar exatamente essa falta de conhecimento e essa ignorância e colmatá-la sempre com um discurso não agressivo, sem julgamentos, pacífico e tentar simplificar o nosso discurso, adaptá-lo à pessoa que está à nossa frente e também estar disponíveis para esclarecer todas as questões que venham na sequência da conversa que estamos a ter, porque realmente aqui ninguém nasce a saber tudo. E, portanto, nós não podemos julgar simplesmente a pessoa por não saber, nós temos de fazer o nosso papel e ensinar, que é também algo que nós, profissionais de saúde, somos responsáveis por fazer e não nos podemos esquecer dessa responsabilidade que carregamos nas costas todos os dias. Pronto, já falámos de informações confiáveis, já falámos do nosso papel enquanto profissionais de saúde e agora o tempo também já está aqui a terminar. Os nossos ouvintes já sabem o que é que isto significa, vamos com mitos e verdades. Já falámos de muitos mitos, mas eu ainda venho trazer aqui mais alguns, agora em forma de afirmações e depois a doutora Marina vai classificá-los como mito ou verdade, dar uma breve explicação da resposta e acho que, por acaso, os mitos que tenho aqui, acho que ainda não mencionámos. O primeiro de todos, as vacinas causam autismo. A primeira afirmação, desculpem, já me adiantei, já disse logo que era mito. Sim, mas eu acho que há muitas pessoas que felizmente já sabem que é um mito. Portanto, essa situação nasceu de um estudo que foi muito mal conduzido. Isto estamos a falar ali dos anos 90, foi publicado um estudo que mais tarde foi completamente desmentido, inclusivamente o médico que o conduziu perdeu a sua licença, mas teve um grande impacto porque houve muitas pessoas que efetivamente acreditaram que havia esta associação. Não, as vacinas não provocam autismo. O autismo tem sobretudo a ver com uma componente genética e também com questões do desenvolvimento neurológico da pessoa, eventualmente com questões ambientais, mas não há nenhuma associação entre as vacinas e o autismo, como também não há nenhuma associação provada entre o autismo e o paracetamol, já agora. Sim, acho que nos tempos que correm é importante também fazer essa menção, até porque o paracetamol é um dos medicamentos dos poucos que é seguro para as grávidas e uma febre alta durante os primeiros trimestres da gravidez ou uma doença aguda que não seja tratada durante este período é muito mais perigosa para o feto do que o uso de paracetamol. Claro que este uso deve ser controlado e deve ser sempre partilhado depois de qualquer tipo de preocupação com a médica que acompanha este utente, mas aqui fazer inutilização do paracetamol, enfim, é só... nem há palavras, não é? Para este tipo de informação que foi, ainda por cima pela fonte que foi, que não tem qualquer tipo de formação na área, mas que aparece como uma certeza inegável de que o paracetamol causa autismo. Portanto, não, até porque o autismo, como disse, é uma condição neurológica multifatorial. É diferente em todas as pessoas, é um espectro, não é aqui uma coisa que é assim e acontece assim, não. Tem muitos fatores e muitos pormenores aqui envolvidos e, portanto, nenhum deles são as vacinas e nem o paracetamol. A questão das vacinas também, na altura, falou-se muito do facto de como as pessoas começaram a ser vacinadas, os casos de autismo aumentaram e fez-se esse paralelismo e fez-se essa relação causal erradamente, porque é o mesmo de eu dizer que quando está a chover a culpa é dos guarda-chuvas, porque as pessoas andam com mais guarda-chuvas na rua e por isso é que choveu. É esse o raciocínio que está por trás aí da parte do autismo e das vacinas e nós sabemos que esse raciocínio não é correto. Outra questão muito importante, afirmação, depois a doutora Marina vai dizer aqui a verdade que está por trás. Se a doença já não existe em Portugal, eu não preciso de me vacinar.
Mas também não é verdade de todo isto, porque apesar da doença não existir em Portugal, nós vivemos num mundo global, em que felizmente temos a capacidade para viajar para o estrangeiro e também temos muitos estrangeiros que nos visitam e, portanto, as doenças facilmente podem saltar fronteiras e nós podemos ter contacto com elas na mesma. Um dos grandes exemplos, e se calhar um que as pessoas também vão ouvindo com alguma frequência na televisão, é o sarampo. Nós neste momento não temos sarampo endémico em Portugal, não existe, mas existem vários países em que por uma mais baixa taxa de vacinação, efetivamente ainda existe sarampo, e volta e meia nós temos pessoas que vêm para cá, trazem consigo um caso de sarampo e depois há ali uma bolsa de pessoas que são contaminadas, que se estiverem vacinadas, em princípio, ou não desenvolvem toda a doença ou têm casos muito ligeiros. Mas sim, nós continuamos a ter que nos vacinar, não só porque de facto as doenças não são estanques, mas também porque há este efeito da imunidade global, de grupo, e portanto se nós não nos vacinarmos, vamos estar, no fundo, a pôr em causa sobretudo aquelas pessoas que são mais frágeis na nossa comunidade. Muitas vezes, como eu disse, não se podem vacinar, ou podem vacinar-se mas não têm essa imunidade e portanto é muito importante que se mantenha uma elevada taxa de vacinação, por ser uma elevada cobertura, rapidamente vamos deixar de ter essa imunidade e vamos voltar a ter as doenças como sem dúvida, até alguns casos atuais de locais e regiões em que a vacinação diminuiu bastante, infelizmente por desinformação, por falta de acesso e por questões também mais políticas, e nesses locais já estão a surgir casos de doenças que não surgiam há anos. Isto é um grande perigo, não é? Porque nós estamos a avançar, parece que damos 2 passos para a frente e 1 para trás, e não é isso que nós queremos. Nós queremos avançar, pode ser lentamente, mas de uma forma contínua para a frente e não ter aqui retrocessos. Depois, outra afirmação: todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação são gratuitas. Essa é verdade, essa é a parte boa, sim. Todas as vacinas do Programa Nacional de Vacinação são completamente gratuitas e, portanto, as pessoas não têm que ter essa preocupação do ponto de vista de custo financeiro, são gratuitas para todos. E já agora aproveito também para dizer que a vacinação é uma responsabilidade de todas as unidades de saúde, portanto, mesmo que não tenham uma unidade de inscrição, que não tenham médico de família, que estejam deslocados da vossa unidade habitual, porque são, por exemplo, estudantes universitários e estão fora, ou porque foram trabalhar para outro local, podem dirigir-se à unidade de vacinação, à unidade de saúde mais próxima e procurar lá a vacinação, porque todas as unidades têm essa missão de vacinar as pessoas e, portanto, é muito importante que nunca se perca uma oportunidade de vacinar. Sim, obrigada, doutora Marina, por mencionar essa questão, porque realmente é informação muito importante para que todas as pessoas saibam que, independentemente de onde estão, podem sempre recorrer ao centro de saúde mais próximo e fazer a vacinação e garantir a imunidade. 2 afirmações que restam. A primeira: é melhor ganhar a imunidade pela infecção natural do que pela vacina. Não me parece. A imunidade natural traz consigo muitos riscos. Não é? Nós estamos a falar de uma exposição a uma doença que pode ter uma elevadíssima mortalidade ou pode ter muitas sequelas também. Por exemplo, no caso da rubéola, nós temos ainda entre nós muitas pessoas com casos de surdez, desde a infância, surdez congénita, por exemplo, com base em infecções pela rubéola, quer das mães durante a gravidez, quer durante os primeiros anos de vida. O caso do sarampo também, que tinha muitas complicações neurológicas, por exemplo. E, portanto, se nós pudermos ter uma imunidade à doença, nós vamos ter uma forma muito mitigada e, portanto, não me parece que a exposição natural à doença seja a melhor estratégia, porque vamos estar a arriscar uma doença grave, complicações e, às vezes, mesmo uma mortalidade elevada. Sem dúvida. Finalmente, as vacinas sobrecarregam o sistema imunitário das crianças. As crianças têm um sistema imunitário ótimo e muito robusto, felizmente, e são muito mais resilientes do que aquilo que nós achamos. E não, as vacinas não sobrecarregam de todo, pelo contrário, elas até estão expostas diariamente a coisas que sobrecarregariam muito mais o sistema imunitário do que a vacina, não é? Sem dúvida. A creche acaba por ser uma sobrecarga muito maior para o sistema imunitário e nós não vamos tirar as nossas crianças da escola. Até porque é importante esse contacto no início, claro. Até porque é assim que nós vamos tornar-nos imunocompetentes. Se nós não tivermos contacto e vivermos dentro de uma bolha, então quando contactarmos pela primeira vez com alguma doença, alguma bactéria, algum vírus, o nosso sistema vai ficar em curto-circuito e vai nos levar muito abaixo e pode ser uma situação muito complicada. Sim, sem dúvida. Portanto, nós precisamos desse contacto e as crianças, pelo contrário, ficam fortalecidas com as vacinas. É assim que nós conseguimos torná-las mais saudáveis. Boa. Doutora Marina, agora sim,
vamos mesmo terminar. Eu agradeço muito por estar aqui hoje, não só por ter aceito o desafio, mas por estar aqui a partilhar toda a sua experiência e ajudar-me também a desmistificar todas estas questões e a trazer informação de confiança aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que tenha gostado gostado da oportunidade, adorei. Foi um prazer e espero que tenha sido boa. útil. Pode ser que haja uma próxima. Pode ser que sim. Muito bem. E assim que nos está a ouvir, muito obrigada por estar desse lado. Eu aproveito para reforçar, como a doutora Marina já mencionou, a época da vacinação contra a gripe e a Covid-19 já está a decorrer, termina a 30 de abril. Esta vacinação pode ser gratuita para algumas pessoas, deve consultar o seu médico ou farmacêutico para perceber se cumpre todos os requisitos ou se tem algum custo associado. Em qualquer dos casos, não necessita de fazer marcação. Nós nas farmácias Reis Baratas funcionamos em regime de casa aberta todos os dias, portanto é só aparecer e terá um grupo de farmacêuticos com competência certificada em administração de vacinas injetáveis, prontos a recebê-lo com toda a segurança e toda a atenção. Portanto, não deixe para amanhã. Vacine-se hoje. Vacine-se com confiança e vacine-se connosco. Não se esqueça também de seguir o podcast para não perder os próximos episódios e partilhe com os seus amigos e familiares. Faça a diferença na saúde de quem mais gosta. Se este tipo de conteúdo lhe interessa, siga-nos também nas redes sociais para estar a par de todas as novidades. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio. Sem contraindicações. Um podcast que faz bem à saúde de ação rápida e efeito prolongado.